boa noite. Tudo bem, meus amores, com vocês? Hoje é dia 30 de dezembro de 2021 e nós estamos aqui na Rádio Cultura 1. E hoje o nosso bate-papo vai ser muito interessante porque o nosso assunto de hoje é a cidade de Leme e suas origens. E eu trouxe pra gente nessa noite um convidado, João Correia. Ele é doutorando em História e mestre em História do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, especialista em História do Brasil, Colônia e graduado em Histórias e Pedagogia. Foi colunista do Jornal Atual. Atualmente tem dedicado suas pesquisas sobre o Imperial Fazenda de Santa Cruz, abordando a temática da escravidão sobre os viés e histórias demográfica. Nesta mesma temática, sobre a escravidão, estuda sobre os municípios de Santa Cruz da Conceição, Pirassununga e Leme. Ele tem desenvolvido seus trabalhos também no canal do YouTube, o professor João Correia, o canal dele, e as páginas de Leme Antiga e João Correia. Então, é com o maior prazer e já agradecendo o nosso participante de hoje, João Correia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rô. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma satisfação, uma honra estar aqui, conversar um pouquinho sobre história de Leme, conversar sobre história, né? É um assunto que eu gosto bastante e é um prazer. Então, vamos aproveitar aí que você gosta bastante desse assunto e nós também estamos muito interessados aí em estar aí, né? Todo mundo está interessado nas histórias, porque eu creio que historiador sabe muitas coisas, né? A gente tem muita curiosidade em saber várias coisas, viu, João? De onde vem o nome da nossa cidade de Leme? De onde vem? O nome vem do senhor Manuel Joaquim de Oliveira Leme, que foi o proprietário da fazenda Palmeiras. É muito interessante até eu falar sobre isso, porque um dos resquícios dessa fazenda ainda existe até hoje, que fica ali próximo da escola da ITEC. É um casarão que existe ali, onde é hoje o Alto das Palmeiras. Aquela casa era a casa-sede da Fazenda Palmeiras. Aquela casa foi propriedade, aquelas terras foram propriedade de Manuel Joaquim de Oliveira Leme, o fundador da cidade de Leme. Nossa, muito interessante saber. Sim. Também não sabia. É de 1898 essa casa. Tá vendo, Silvana? O Du falou boa noite, Rô. Vanderlei, boa noite. Para o nosso convidado João também, uma boa noite. Boa noite. Esse assunto muito me interessa, muito principalmente que ele quer saber um pouquinho sobre a Yolanda Penteado. Yolanda Penteado, todos perguntam. E o que você tem que falar dessa mulher aí que foi tão assim, né? Como que se pode dizer, tão... Ela foi importante. Importantíssima aqui, né, na cidade. Da estrutura política nacional, sim. Uma grande mecenas, uma mulher, além do seu tempo, né? Hoje a gente imagina a mulher com todos os seus direitos, né? A mulher ainda ela sofre um pouco para ter esses direitos constituídos, né? Adquiridos, né? Imagina na década de 50, década de 60, né? E isso é muito importante. Depois, quer que eu fale agora sobre Yolanda? Será que o Lucas quer falar agora sobre Yolanda? Eu queria saber, antes de começar a falar da Yolanda, a respeito, Leme teve escravidão? Leme teve escravidão. Isso é uma coisa também que me questionou muito quando eu pesquiso a história de Leme, porque todos falam, Leme não teve escravidão. Leme, enquanto município, quanto vila, porque o que acontece? Leme se tornou um município em 1895, se tornou vila. Porque a escravidão no Brasil acabou em 1888. Aqui existiu grandes fazendeiros que eram possuidores de escravos. Então, não pode dizer que Leme não existiu escravidão. Existiu, teve escravos aqui. Mas Leme não era município, Leme era um bairro. É uma coisa até interessante, porque eu estava pesquisando os diários do imperador Dom Pedro II, e Dom Pedro II passou por aqui. Ele passou por aqui, ele até cita que Leme era em torno de 30 casas, isso em 1885. Leme tinha 7 anos de existência. Olha que e aqui existiu grandes fazendeiros escravocratas, entre eles o Manuel Joaquim de Oliveira Leme. Quando ele morreu, ele deixou, a fazenda dele tinha 790 alqueires de terra, ele tinha 60 escravos, o Barão de Souza Queiroz possuía escravos, Rafael Aguiar Paes de Barros, que hoje é o nome da rua aqui, ele possuía escravos, era um dos maiores possuidores de escravos na cidade de Leme. E também teve assassinatos de feitores aqui na região, tinha cemitérios de escravos aqui, a Fazenda Criciúmal tinha um cemitério de escravos, e, infelizmente, não sobrou, né, nenhum registro desse período, né, da questão dos cemitérios. Eu pesquisei muito. Fazenda São Joaquim tinha um cemitério de escravos, né, que era a Fazenda São Joaquim era do senhor Joaquim Antônio Mourão,
que era pai do coronel João Franco Mourão. O fazendeiro Joaquim Antônio Mourão era dono da casa que foi à prefeitura. Ele vendeu essa casa para a prefeitura. Mas era essa? Nossa, não era naquele local. Não, a antiga. Sim. Que é ali na Rafael de Barros. Ali onde era a prefeitura, funcionava a Câmara dos Vereadores. Depois, na década de 50, a Câmara dos Vereadores desceu onde é hoje, atualmente. Mas onde que a prefeitura era a Câmara dos Vereadores. Aquela casa pertencia a Antônio Joaquim Mourão, que era o pai do coronel João Franco Mourão. É uma linhagem de famílias, né? Leme teve famílias que dominaram o cenário político aqui, né? Eram grandes fazendeiros, possuidores de escravos, possuidores de grandes fazendas, possuidores de muitas terras, né? E Leme sempre foi nativo, assim, com políticos, Sim. assim? Sempre tinha disputa sim. e tal? Não, saía tiro mesmo. Saía bala, saía morte, tudo? Saía. Até tem uma coisa interessante, que eu estou pesquisando, eu pesquisei o jornal nos anos 1910, por que a Praça Rui Barbosa tem esse nome? Porque Rui Barbosa veio aqui em Leme. Ele visitou a cidade. Ah, por isso que chama Rui Barbosa? Para quem não conhece, Rui Barbosa foi um grande jurista brasileiro. Ele foi um senador do Império, um senador da República, foi candidato à presidência da República, né? E aqui teve um conflito nos anos de 1910, que houve um conflito muito sério, que foi um conflito entre não lembro, ermistas e civilistas, que eram dois grupos, que um era ligado a Marechal Hermes da Fonseca, que foi candidato a presidente da República, e os civilistas, que era o Rui Barbosa. E aqui teve um conflito sério, e que culminou na saída depois do Querubino Sueiro. O Querubino Sueiro foi embora para São Simão, que foi o nosso primeiro prefeito. O Gonçalves da Cunha também foi embora, né? Foi um conflito político muito... Teve até um assassinato nesse período aqui, em 1910, que eu estou analisando também. Mas não pode falar sobre isso. Eu estou tão curiosa. Sim, aí, produção, eu quero saber a respeito ficou do conhecido como o crime de Leme. Foi em 1910. Ah, é? É. E não pode falar, né? É. Porque você está estudando ainda ou porque não é permitido falar? Só para saber, não, é curiosidade. permitido, sim. Foram dois coronéis que mandaram matar um delegado de polícia. E esses dois coronéis eles eram ligados a um partido político que era ligado ao Araras, envolvia um deputado estadual. Isso gerou um processo que saiu nas mídias da época, nos jornais. Teve uma maior repercussão, né? Olha, gente, Leme, hein? Olha, e eu vim morar aqui em Leme na década de mais ou menos de 80 e pouco. A gente estava comentando sobre isso, né, João? Sim. Então, olha só, hein? E bastante coisas por aí. Ó, o Emerson, depois a gente vai voltar lá para a pergunta do Duque, a Yolanda, vamos deixar um pouquinho só mais para frente aí, que a turma também está entrando e está curioso para saber sobre a história dela, né? Mas o Emerson Costa disse assim: na minissérie da Globo sobre a Semana da Arte Moderna de 1920, a Yolanda, não queria falar, mas vamos falar, né? A Yolanda é citada. Foi influência na arquitetura junto com a Lina do Brasil. A Lina não, do Brasil não, né? Do Pop Art, do arquiteta do MASP. É isso? Sim. Está correto o que ele está falando aqui? Teve uma influência nisso também na Semana de 22, porque até a tia dela, que eu acho que é a Guiomar, teve uma influência também. A tia dela era uma grande mecenas. O que é um mecenas? São pessoas que investem em artes, né? Pessoa que tem dinheiro, que tem né? dinheiro e que Sim. trabalha com artes. Ela fez a Bienal no Brasil, foi ela que criou. Ela foi casada com o Titílio Matarazzo, que era filho do André Matarazzo, que possuía as maiores fortunas do Brasil. Uma coisa até interessante, né, que eu estava estudando sobre ela, porque eu tenho muito interesse de escrever sobre a Yolanda Penteado. Só que eu tenho que ter 3, 4 vidas para escrever tudo que eu quero escrever, né? De tanta história. E ela fala que o Titílio Matarazzo e a Yolanda, ela não podia ter filho. E ela acreditava, assim, ela tinha útero infantil. E ela não podia ter filhos. E ela acreditava que a única forma dela perpetuar a arte dela era investindo na arte. Eu estou rindo aqui porque as perguntas estão chegando interessantes. Ó, vamos lá. O Du quer saber. Ele disse assim, ó: chegou ao meu conhecimento que essa mulher, ela saía nua no jardim da casa dela, na frente dos jardineiros. Você tem conhecimento dessa informação? Se é real? Não sei. Eu sei assim que ela era uma mulher muito avançada para a época. Ela teve uns namoricos com o Santos Dumont, que é o pai da aviação. Tipo assim, ela foi desquitada na época. Uma coisa interessante, porque a gente fala, né, hoje é comum uma mulher divorciada. Antigamente não, né? Antigamente não, era um tabu. O divórcio só foi existir no Brasil em 1979, gente.
1979. E depois existia a lei do divórcio, que foi instituída no governo do Ernesto Geisel, né? E existia o desquite, que era a separação de corpos, mas você continuava com o nome da pessoa. Aí, essas mulheres já tinham um nome, La Mexica, porque o único país que reconhecia uma nova união era o México. Então, essas pessoas iam casar no México, porque lá se aceitava um novo casamento. Nossa, o Du falou aqui, ó, ela teve algum relacionamento amoroso com Santos Dumont? Teve. Eu não sei até que ponto foi esse relacionamento, mas tem fotos dela com o Santos Dumont. O Santos Dumont visitou Leme, foi na Fazenda Empírio, o Santos Dumont veio aqui. Tem até fotos no museu da Yolanda Penteado, porque a Yolanda Penteado ela se envolveu com muitas pessoas importantes. Ela se envolveu com Assis Chateaubriand, que é o Chateau, que foi um dos grandes, ele possuiu grandes jornais da época, era o senhor dos meios da comunicação. E ele criou aquele programa Asas para o Brasil. E ele veio junto com ela aqui inaugurar o aeroporto de Leme. Ela cedeu, porque ela tinha essa visão, que realmente um aeroporto traz grande desenvolvimento para uma cidade, né? Então, até hoje, cidades que têm aeroportos são cidades desenvolvidas. E ela já tinha essa visão na década de 50. Inclusive, ela tinha também bastante conhecimento com artistas de Hollywood, Sim. né? Ela trouxe alguns para cá também. Você lembra algum nome assim que trouxe? Não lembro, acho que tem um que é o sobrenome Follen, uma coisa assim. Eles até tem casos que eles chegaram totalmente embriagados aqui. A Companhia Paulista teve que deixar um carro especial, porque esse trajeto de Cordeiro a Descalvado era conhecido como o trajeto da fome. Porque o vagão da Companhia Paulista não tinha restaurante. Desse trecho de Cordeirópolis a Descalvado. Então, eles colocaram como trecho da fome. E a Yolanda, devido à sua grande influência que ela tinha na época, ela conseguiu que esse trem que trouxe essa comitiva de Hollywood vinha com restaurante. Foi um trem especial que veio só trazer eles para cá. Nossa, que chique, não? Sim, só para você ver a importância dessa mulher. E ela foi proprietária da Fazenda Empírio. Uma coisa interessante também, que quem iniciou as primeiras plantações de algodão em Leme foi Yolanda Penteado. Leme se tornou depois capital do algodão devido ao trabalho da Yolanda, que ela contratou um agrônomo que veio aqui, fez um estudo, viu que a terra era boa para a plantação de algodão. E ela começou, porque a cidade estava quebrada. Como ela estava quebrada economicamente, em 1929, com a crise do café, o café não era mais vendido, o Getúlio Vargas queimando o café, dando o café embora, porque o café não tinha valor no exterior. Esses grandes fazendeiros aqui, com grandes plantações de café, que eles falaram assim, gente, eu vou ter que vender esse café, eu vou ter que produzir, o que eu vou produzir? Foi onde a Yolanda começou a questão da criação da seda. Então, ela era uma mulher muito avançada para a época. Ela era uma empreendedora, totalmente diferente. Tem livros escritos sobre a Yolanda, tem um que eu não lembro o nome do autor, é um livro da década de 80, e tem um livro dela, uma autobiografia dela. É tudo cor-de-rosa, que foi uma autobiografia dela, e ela fala sobre a história de vida dela. Eu sou meio assim, suspeito de ler autobiografia, porque a pessoa só escreve o que ela quer, né? Isso é verdade, isso que eu ia falar, né? A biografia tem isso também, né? A Grau Pelazzi está com a gente. Boa noite, Grau. Boa noite. A Mari também está com a gente. A Maricelma Carreira. Olha, o Emerson disse que é seu super fã, né? Emerson, eu tô achando que você quer ganhar uns R$50. Você para disso, rapaz. É pra lá, viu? Porque hoje tem R$50, vocês estão ligadinhos aí, né? Dinheirinho, tá vendo? Ai. Alguém vai ganhar hoje, pode passar pra gente, né, João? Esse dinheiro aí que a gente super quer, final de ano. Ai. Então, bora lá. Eu tô curiosa também de saber uma coisa. Depois a gente vai voltando, assim, os assuntos. Porque, enfim, são perguntas um pouco diferentes, né? Então, a gente tem que ver aí o que a galera quer saber. A Silvana perguntou assim, qual foi... Olha, interessante. Deu risada, Emerson? Eu sei, você ganhou o Sushi Food, que ganhou 50, mas tudo bem, boa sorte, vai. Qual foi a primeira escola de Leme? Em 1881, já existia uma escola de primeiras letras em Leme. Porque Leme era um bairro, existia uma escola, que é uma sala de aula, 1881, porque existia uma série de procedimentos para você criar uma escola dentro, um grupo escolar dentro de uma cidade. Não é tão simples assim. Então, tinha toda uma estrutura administrativa. Em 1881, nós estávamos no Brasil Império ainda. Nós tínhamos uma monarquia. Tem pessoas que até se assustam. Nossa, existia um imperador no Brasil. Sim, existia. E
e teve uma escola de primeiras letras aqui. E Leme era conhecido como Bairro dos Lemes. Era o nome que tinha da Leme. Estação dos Lemes, Bairro dos Lemes. Né? Então, existiu aqui no centro da cidade uma sala de aula, que se chamava Escola de Primeiras Letras, 1881. Aí depois veio o Coronel Augusto César, a Escola Coronel Augusto César. Foi o primeiro grupo escolar de Leme. Mas eu saliento e eu aponto, que é muito importante, que nas fazendas já existiam salas de aula, já existiam escolas. É isso que eu ia perguntar, mas nas fazendas já existiam antes Sim. de regularizar a primeira escola de letras. Já existia. Porque hoje a gente pensa em Leme, vê fazenda. Nossa, o que tem numa fazenda? Hoje mora só o caseiro, os funcionários. Gente, mas naquela época, século XIX, início do século XX, o Brasil era um país agrário. Tudo se girava em torno na área rural. O Brasil deixou de ser um país rural na década de 50, foi quando 55% da população vivia na zona urbana. Então, essas fazendas elas tinham uma baita de uma estrutura. Elas tinham casa-sede, elas tinham farmácia, botica, tinha igreja, tinha escola. Então, tinha toda uma estrutura. A Fazenda Criciúmal chegou a ter 3.000 habitantes. Fazenda São Rafael, 4.000. Eram grandes. A Fazenda Palmeiras, ela tinha 2 capelas. O pároco, né, o vigário, ele saía daqui da igreja matriz para rezar missa lá na igreja, de tantos colonos que tinha. Então, essas fazendas, elas tinham uma estrutura e tinha escola. Aí tinha a professora rural, que ia dar aula lá. As pessoas elas esquecem um pouquinho, né? Porque a gente olha o nosso mundo hoje de uma forma diferente, né? Mas antigamente era totalmente diferente. Porque olha só, tá bem interessante, né? A dona Mari Selma falou que adora essas histórias. Dona Mari, eu também adoro, né? E outra coisa, se quiser fazer pergunta, gente, sintam-se à vontade, tá? Aproveita aí que o nosso historiador está aqui, vamos tirar nossas dúvidas, vamos perguntar um pouquinho. E a gente resolveu fazer esse programa aí, falando um pouquinho sobre Leme, que é o último programa do ano nosso, porque eu também achei bem interessante de saber um pouquinho da nossa história, né? Então, você que está aí, que já é lemense, que tem algumas origens aí, quiser entrar e participar, fiquem à vontade. Fiquei sabendo, bora lá para a Yolanda de novo. A turma está gostando da Yolanda. O pessoal gosta. Olha, fiquei sabendo que a Yolanda, no casarão onde ela morava, após a morte, como não deixou herdeiros, e o Estado que o dono, o senador Pedro Piva, sim, é fiel depositário deste casarão. Você sabe se isso é conhecimento verdadeiro disso? Não, porque a Yolanda vendeu a fazenda antes da morte dela. Ah, ela vendeu? Ela vendeu a fazenda, ela morreu nos Estados Unidos, a Yolanda. Isso eu ia perguntar. Então, ela não faleceu no Brasil. No Brasil. Ela foi fazer um tratamento, acho que na Carolina do Norte. Ela vendeu a fazenda. Até pessoas mais próximas dizem que foi a maior tristeza da vida dela, porque aqui era o oásis dela, aqui era o local que ela descansava. Isso aqui, ela tinha um amor por essa fazenda gigantesca. E você sabe do que ela faleceu? Foi como você acabou de citar, que foi um tratamento. Parece que foi CA. Ah, é? É. Olha, você vê, já é uma coisa bem antiga, né? Essas patologias. O que eu ouvi falar, porque eu não consegui encontrar ainda o obituário que fala, né, o óbito dela, não consegui encontrar ainda. Porque tem muita coisa da Yolanda que você vai pesquisando, tipo assim, você não acha num local específico. Porque a vida de pesquisador não é fácil, não. Ah, é? Porque você tem que pesquisar em um monte de local. Por exemplo, muitos falam que a Yolanda tem uma importância grande aqui na cidade. Eu estou fazendo essa pesquisa justamente porque tem coisas escritas sobre a Yolanda, mas não focado sobre Leme, o que ela fez por Leme. E ela fez muita coisa. Olha, deixa eu só te falar uma coisa para você. A Ana Tereza Prado está aqui com a gente. E ela está... a Silvana falou que com um professor desse de história, até vontade de aprender muito, muito, muito mais. Ana Tereza Prado, eu acho que ela é tia do Newton Prado. É? Se for quem eu estou pensando. Bom, ela mandou uma pergunta para você. Ela falou assim, você vai comentar sobre meu tio Newton Prado? Olha, estou só esperando ver se ele sabia, tá vendo? Sim, conheço. Então, comenta um pouquinho sobre o tio da nossa amiga Ana, que está aí nos ouvindo. Sim. O Newton Prado, ele foi um tenente do Exército, que teve uma importância histórica dentro do movimento tenentista no ano de 1922. Está em andamento o livro, viu, Ana? Vou anunciar aqui. Ela falou assim, ele foi um herói. Sim. Dos anos 80 de Copacabana. Isso mesmo. Tem rua, tem escola.
A cidade de Leme o trata como um herói e justamente tem uma importância histórica gigantesca no contexto do Brasil, né? Mas essa escola Newton Prado tem alguma coisa também a ver com ele? Sim, a escola foi colocado esse nome em homenagem a ele. Mas no projeto original, essa escola se chama Grupo Educacional Lemense. Mas em homenagem ao Newton Prado, foi colocado em homenagem a ele, Escola Estadual Newton Prado. E eu estou coletando informações sobre o Newton Prado porque sobre a história de vida dele no Exército, ele entrou como soldado, foi a cabo, foi a sargento, terceiro sargento. Ele trabalhou no Colégio Militar do Rio de Janeiro, ele foi sargenteante. Então, depois, ele teve parceiros assim da turma dele, de oficiais. Ele conheceu o Eduardo Gomes, o Hermes Lima, que foi foi sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, enfim, é um personagem... Nossa, enfim, tem bastante coisa, hein, dele também. Tem. Ele morou em Leme também, ficou aqui até os 14 anos, foi ser padre. Enfim, a história do Newton Prado dá um programa. Olha, Ana, já a gente vai voltar aí para a gente comentar o que você está falando mais aqui nos nossos comentários. A gente só vai dar uma pausa para o nosso comercial aí, rapidinho, já voltamos. Fica ligado. Ó, eu vou aqui para a pergunta Dudu, um pouquinho mais para cima. E diz assim, em 1958, a Irolanda, bora lá para a dona Yolanda de novo, doou 8,6 alqueires de terra para a cidade de Leme, com fins de aviação civil e aerodesportiva. Isso. É isso. Caso não tivesse essa finalidade, os herdeiros poderiam requerer de volta, e o quê? O governo na época era Armando Coelho. Em 62, no governo Orlando Leme, ele doou para a União. É correto o que ele está dizendo? Olha, eu sei que... Acho que ele fez duas perguntas aqui, né? Sim, praticamente. ao mesmo tempo. Sim. 55, o prefeito era Armando Coelho, isso mesmo. E o que eu sei, que eu conheço de terras que a Holanda doou, foi para a construção do aeroporto. Ela doou e o aeroporto foi construído. Até teve a presença do Assis Chateaubriand, num projeto conhecido como Asas para o Brasil, para incentivar a aviação nacional. Eu sei que existiu. Agora, sobre essa questão da doação dessas terras do Orlando Leme para a União, eu não sei dizer, porque eu nunca encontrei documentação. Porque esse período da década de 60 é muito, muito complicado na história de Leme, porque nós estamos no período do governo militar, né? 60 em diante, a política aqui ficou meia complicada. Teve até visita de agentes da censura aqui, eu não sei apontar se isso aconteceu mesmo, dessa doação de terras para a União. Mas eu sei que a Holanda doou terras e boa parte dessas terras foram utilizadas na construção do aeroporto. Assim, na praça tem o busto do Newton Prado. Sim. Qual praça? Praça Rui Barbosa. Antigamente, essa praça era conhecida como Praça do Jardim ou Largo do Jardim, ou Largo da Matriz. Era o nome que se dava antigamente para as praças, né? E ali tem o busto do Newton Prado e os restos mortais dele estão lá mesmo, foram transferidos. Eu não sabia disso. Sim, também. Foram transferidos na década de 60. Olha! Foi uma grande festividade na cidade, teve todo um processo de exumação. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso daí, e que eu estou escrevendo um livro sobre o Newton Prado. Olha, o Anjo de Patas falou que você você é um fera demais, hein? Obrigado. Mandou abraços aí pra gente. Obrigado. Rebeca, boa noite. A Ana comentou assim, João, você conhece o Forte de Copacabana? Conheço. Então fala um pouquinho. Fui lá pessoalmente. É um forte do Exército que teve uma importância histórica muito grande na questão da defesa militar no Rio de Janeiro, tanto o Forte de Copacabana como o Forte Santa Cruz, que são dois fortes que cuidavam da segurança da Baía de Guanabara. Mas hoje ele é desativado, ele não tem mais essa função de proteção militar, mas hoje funciona um centro cultural lá, né? E foi nessa localidade que Newton Prado serviu como segundo-tenente, foi a partir desse local que ele saiu na sua marcha, no confronto contra as tropas do Exército, onde ele foi fuzilado. Olha, porque o da rua 29 de agosto. Mas antes disso, de você responder, é assim, as ruas tinham um outro nome. Sim. E depois mudaram de nome, que agora ficou 29 de agosto, né? Sim, Qual que era essa rua antes? Sempre foi 29 de agosto. Sempre? Pelo que eu tenho conhecimento.
A rua, ela tem aqui essa questão também do pertencimento, sabe? Muitos políticos, eles buscam perpetuar sua memória, seu nome, colocando nome de ruas. E, por exemplo, eu estou fazendo um levantamento para construir um mapa de como era Leme antigamente. Isso é interessante. Sim, porque eu fiz isso em Santa Cruz da Conceição. Lá tinha a Rua da Liberdade, que era a rua que foi criada no ano da abolição da escravatura. Tinha a Rua Major Arouca, que hoje é a Rua Tibiriçá, lá em Santa Cruz. E aqui em Leme, eu não encontrei, antes da década de 50, nenhuma planta topográfica que me mostrasse como era Leme antes disso. E só foi surgir isso na década de 60, 70, na gestão do João Troia. João Troia foi um grande prefeito na cidade de Leme. Esses anéis viários que nós temos hoje aqui foram ideias de João Troia, né? E, por exemplo, a Rua Armando Salles não se chamava Rua Armando Salles, se chamava Rua Barão de Bitinga, né? Barão de Bitinga, ele foi proprietário da Fazenda Empírio, porque ele era... Como que se chama quando você fica viúva e você casa? Como que é o nome? Eu nunca fiquei viúva, não, nunca tive essa... Como que é o nome? Você tem uma filha... Esse homem vai ser o quê da sua filha? Eu não lembro o nome. Deixa eu ver se online, calma. Eu não lembro o nome. Não lembro o nome. Ele era da Yolanda, Barão de Bitinga. Ele era... não lembro o nome, gente. Eu esqueci. É o nome que se dava. Ele foi proprietário, porque ele casou com a mãe da Yolanda na segunda núpcias, né? E, então, esse era o nome. Depois da década de 60, década de 40 ou 50, mudou o nome dessa rua, Barão de Bitinga. Então, o que deu essa Rua 29? Sempre foi o 29 de agosto, 29 de agosto, em homenagem à emancipação política da cidade de Leme. Respondido, Silvana? Ali era antigamente onde passava o carro de boi. Tem fotos antigas disso, sabe? O legal da próxima vez que você vir com a gente, trazer algumas fotos para a gente ir passando aqui, para a gente ir mostrando também, né? Vai ter repeteco, porque esse assunto vai muito longe. Tem até interessante um dia a gente falar um pouco sobre o acervo do Mário Albertini. Foi um grande fotógrafo lemense que merece ser lembrado, que eu acredito que é o único fotógrafo, como eu posso dizer assim, é o único registro que nós temos da década de 30 em diante, é dele. Olha que ele tinha uma máquina fotográfica, ele era dono do jornal Girassol, ele era um jornalista, ele era funcionário da Caixa Econômica Federal, e ele saía fotografando a cidade. Olha, essas fotos que nós temos da cidade de Leme são do Mário Albertini. Foi um grande fotógrafo que registrou a cidade. Um dia a gente vai falar a respeito disso aí, só disso aí também. O Emerson perguntou para você assim, João, é verdade que tivemos uma epidemia da varíola em Leme? Sim, nós tivemos. Em que década? Foi em 1890. Então, aqui teve até o hospital dos lazarentos, que fala, né? Então, dos Lázaros, isso. né? Eu ia te perguntar sobre isso também. O Querubino Sueiro, que foi nosso primeiro prefeito, ele era médico, ele veio para cá para combater justamente essa epidemia. Por quê, pessoal? Nessa época, 1880, por exemplo, o Leme foi ter o seu primeiro hospital público em 1950. Nossa! Quem fazia esse trabalho de saúde? Era a Santa Casas de Misericórdias, eram as irmandades, eram as freiras que faziam esse trabalho, de acolher os doentes, de acolher os prisioneiros. Então, não existia essa questão da saúde pública. A saúde pública, o Ministério da Saúde Pública foi existir no Brasil na década de 30. Quem criou isso foi Vargas, que criou o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Então, essa região teve muitas epidemias, tuberculose, de varíola, de febre amarela, tifo. Eu estou analisando documentos, registros de óbitos. Por exemplo, muitas mulheres morriam no parto. 75% das mulheres morriam no parto. Nossa, por exemplo, que horror. A mortalidade infantil era muito grande, era em torno de 75%. Que você fala como aquele mal dos 7 dias, né? Que a criança sobreviveu os 7 dias, ou a criança sobreviveu os 2 anos. Então, aqui, nascia-se muito, mas se morria-se muito também. Olha, deixa eu te falar umas coisas aqui. Menina, tá bombando. Olha, pessoal, que legal. Mas a Barreto, ela falou assim, enteado o nome. Isso. O que significa? Não entendi. O Barão de Bitinga era enteado da Yolanda Penteado. Quem entende, né? Sim. Só 2 palavras já entendeu tudo. Era enteado da Yolanda. Ah, tá. Padrasto, a Ana falou. Isso. É isso? Então, pode-se dizer também. Sim. Está
conosco também. Eu acho que ele já respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer novamente. Quem foi o primeiro prefeito de Leme? Então, o primeiro prefeito que assumiu a função como chefe do executivo foi Querubino Sueiro. Mas uma coisa interessante que eu gosto de enfatizar, o primeiro prefeito eleito foi o Custódio Anjo de Lima, na década de 30, porque não existia a figura do prefeito nos municípios. Existia a figura do vereador. E o vereador mais votado, ele exercia a função de agente do executivo, que era a função de prefeito. Então, existia, dentro desse quadro de vereadores, o camarada que ia ser o prefeito, o agente do executivo, e o outro que ia ser o presidente da Câmara. Era assim que funcionava a divisão administrativa de um município. Na década de 30, que começou a existir a eleição para o cargo de prefeito. Então, prefeito eleito nós tivemos na década de 30, Custódio Anjo de Lima. Mas pessoas que exerceram a função de agente do executivo foi o Querubino Sueiro. Eu estou fazendo um levantamento disso para entender quem eram os vereadores de Leme, estou fazendo uma catalogação, e eu estou entendendo muita coisa, que era uma bagunça. Tipo bem assim, interessante, viu? Gente, olha, rola papo. A Anjos de Pata, ela falou, eu quero uma pergunta. Bora lá. Uma pergunta. Diz ela o seguinte, aí mais para baixo ela perguntou, o que ela era, a Yolanda? Olha, me responda rápido. Nossa. Quem era Yolanda? Ela quer saber quem era Yolanda. Yolanda, ela era proprietária da Fazenda Império. Ela foi uma grande incentivadora das artes no Brasil. Foi casada com Titílio Matarazzo, um dos maiores empresários do Brasil na época. E foi uma mulher que tinha uma influência econômica e política muito grande no cenário nacional. Foi amiga de Santos Dumont, de Assis Chateaubriand, atores de Hollywood. E com esse grandes qualidades que ela tinha, né, ela também trouxe muitos benefícios para a cidade, né? É o que a gente estava explicando, né? Foi uma mulher de grande influência. Uma grande mecenas, incentivadora da arte, principalmente. Ela também perguntou quem era Olívia Guedes Penteado. Olívia Guedes Penteado era a tia dela, se eu não me engano. É parente dela, eu acho que é tia dela, Olívia Guedes. Oi, Elisângela, falou assim, Rô, qual o meu número que eu não ouvi? Então, espera aí, deixa eu falar aqui para vocês. Rita Casão. Cadê Rita aqui? Rita Casão, número 4. Marca aí, número 4, Rita Casão. A Renatinha não tem número? Tem sim, eu coloquei Anjos de Pata, número 3, tá bom? Eu acho que vocês duas que estão aí, né? Junto aí. Então, eu coloquei Anjos de Pata, número 3, tá bom? A Rita disse que deu uma travada. Tá travando, produção? Não? Então, não é aqui, tá? Deve ser aí com vocês alguma coisa. A Maricelma, mas só com um pouquinho, que eu li uma coisa aqui, que eu quero, sobre o livro, que eu perguntei para... Quem é que pediu o livro? Foi a dona Mari? Foi isso, se não me engano? Não lembro. Pergunta novamente, que as perguntas ficou lá em cima, mas eu perguntei para quem, por que ela queria o livro, se era do Santos Dumont ou se era o seu. Ela quer o seu, João. Ah, o meu. Está à venda? Como que está esse livro? Sim, tem à venda pela editora AGBook, na Amazon também tem. O nome do meu livro é Santa Cruz, Onde a Ferrovia Não Passou. Olha, e você, enquanto eu vou procurar aqui mais, nossa, tem muita pergunta aqui. Fala para mim, o seu canal novamente, se você quiser deixar um telefone para ela também adquirir. Sim. Ou ter mais informações. Como que é o nome dela? É Mari, se não me engano, Mari. aqui. Os meus livros estão... Maricelma mesmo. Maricelma. O meu livro está disponível na Amazon, você pode digitar lá João Batista Correia, Santa Cruz, Onde a Ferrovia Não Passou, Senhores, Escravos e Imigrantes na Formação de uma Freguesia. Ali eu analiso escravos, imigrantes e senhores de escravos que ajudaram na criação da cidade de Leme e Santa Cruz da Conceição. Esse é uma análise do meu livro. Eu tenho um outro livro... Você tem 2? Tenho 2. O outro livro é Imperial Fazenda de Santa Cruz, que eu falo sobre uma fazenda na cidade do Rio de Janeiro, que foi moradia de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Foi uma das maiores fazendas escravistas do Brasil, chegou a ter 3.000 escravos. E hoje é um local histórico na cidade do Rio de Janeiro. E é também uma fazenda que eu analiso até hoje no meu doutorado. Ela perguntou assim, não tinha neonatal para os bebês? Como? Não tinha neonatal para os bebês? Não, gente. Nessa época... Acho que não. Eu lembro até os mais antigos falaram que o filho nascia no meio do cafezal, nascia no meio da roça. Não tinha, essa questão da estrutura da saúde não existia. O que existia nessa época
eram as parteiras, porque nem todo mundo poderia contratar um médico. Existia até a figura do boticário, que era o farmacêutico. As pessoas mais pobres, quem que elas procuravam? O boticário, que é o homem que poderia fazer aquelas ervas, que poderia fazer tipos de medicamentos mais acessíveis para a pessoa pobre. Por exemplo, o Ormindo Queiroz, ele era um boticário. O Querubino Sueiro já era um médico. Então, você observa isso. O médico ele não era tão acessível assim como era um boticário. E existiam as parteiras. Até esse tempo atrás, eu vi no Facebook umas fotos de umas parteiras na cidade de Santa Cruz do Conceição. Entendeu? Porque não existia essa ideia de neonatal, isso não existia até meados dos anos 1930. Olha, João, haja papo. João, tem tanta coisa, não quero ficar te interrompendo, mas a produção está falando que tem 5 minutos. Ó, que pena. Aqui é a Graziela. E o seguinte, o setor agrícola sempre foi forte em Leme, principalmente o milho, cana e açúcar? Sim, sempre foi, e ainda é, né? Eu estou aqui, agro é top, agro é tudo, né? Esse slogan que tem, né? Leme teve ciclos, né? O ciclo do café, depois teve o ciclo da cerâmica, o ciclo do algodão, o ciclo da cana-de-açúcar, que foi um período que Leme recebeu muitos imigrantes da região do Nordeste. Foi um período que a cidade teve um movimento bombástico de desenvolvimento. E agora é o ciclo da laranja e variedades. Né? Olha aí, a Maridu perguntou assim, o que a Yolanda fazia e por que ia sempre para a Europa? Ela tinha parentes lá? Mas responde curto, enquanto eu entro aqui no site. A Yolanda tinha dinheiro, né? Põe dinheiro aí, produção. O que a Yolanda tinha? Dinheiro. Dinheiro, Du. O marido dela era dono de uma das maiores fortunas do Brasil. Nossa! A família Matarazzo foi considerada um dos homens mais ricos do Brasil. Então, eu consigo viajar, né? É por isso que, então, ela conseguia ficar viajando. Sim. Ligado a isso, ela ia patrocinar as artes e ter os projetos dela. Porque nós temos nossa visão de mundo, né? Nós, como os réis mortais, né? Nossa visão de mundo. A pessoa que ela tem dinheiro, ela tem uma outra visão de mundo e é diferente, né? Como não está diferente também nos dias atuais também, né? Quem tem dinheiro, gente, pode tudo, essa é a verdade. Mas ela viajava muito. Isso. Du, você sabe disso, né? Olha lá, né? Põe aquele negocinho assim pro Du. Du, você sabe o que é? Ó, escuta, você sabe. Viu? Ó, a Ana Tereza disse assim, não existe maternidade nem neonatal. Ok, tá. Eu nasci, a Elisângela falou, nasci através de parteira. É verdade, a minha irmã nasceu através de parteira, uma longa história. Então, só corrigindo. Não existia maternidade em Santa Casa em Leme. Em outros municípios, tipo Rio Claro, Limeira, existia Santa Casas de Misericórdias, que seria hoje os hospitais. Entendeu? Mas não, em Leme e Santa Cruz não existia. Pirassununga foi ter uma Santa Casa de Misericórdia em 1876. Lembrando que não é no formato de hospital de hoje. Eram Santa Casas de Misericórdia de acolhimento aos necessitados. Olha, interessante aqui que a Graziela está nos ajudando também aí. Olha que interessante, gente. Ela colocou aqui Santa Cruz, onde a ferrovia não passou, os senhores escravos imigrantes. Ela colocou lá um link que vocês também podem estar clicando e vendo o que o João também está falando, tá? A Ana falou, também sou historiadora. A Ana Tereza Prado. Olha que top. Sim, Ana, a gente tem que marcar nosso bate-papo, viu? Ai, gente, tá muito gostoso esse bate-papo. Mas não quero acabar, a produção. Com a Covid não deu, né? Não vamos acabar, deixa eu ler outra coisa. 1981, ela nasceu, Elisângela. A Tereza, que é historiadora, olha que chique. Ela falou assim, Piracicaba tem Santa Casa de Misericórdia. Sim. Gente, a Pepita falou boa noite, olá. Meu Deus, produção, eu vou terminar, tá bom? Você deixa eu ler só os nomes aqui? Ele deixa. Vou fazer o primeiro sorteio para você, que vai ser o pé decorado da nossa amiga Paula Dias. Lembrando vocês, pessoal, quem for ganhar esse pé decorado, por favor, é para janeiro, conforme a data disponível da manicure. E não pode trocar pé por mão. Quero deixar bem claro para vocês, porque a gente ganha alguns brindes aqui. E eu estou acostumando vocês com vários brindes, porque, graças a Deus, várias pessoas estão até nos chamando aí para doar brinde. Eu tenho muito brinde para doar para vocês. Todo programa vai ter, João. Opa! Sinal que o programa é bom. Ai, glória a Deus! Epa! Eu gosto dessas vinhetas, sabia? Ô, louco, meu!
Então, e vai ter até cílios fio a fio ano que vem, produção. Olha, top. Então, mas assim, o que eu falar para vocês, vocês seguem a regra certinho, porque os patrocinadores que estão doando, com muito amor e carinho, deles já agradecemos, mas enfim, vamos seguir certinho. Pé é pé, horário disponível da manicure em janeiro. Bora lá fazer esse sorteio do 1 ao 25. Bora lá, vai ser o pé dela primeiro aqui da Paula Dias. Eu vou na Paula Dias, faço meu pezinho lá, ela pinta à mão os desenhos que você quer. Muito top, muito top. Do 1 ao 25. Ô, produção, me disseram para mim, me mandaram uma mensagem que diz que de muito perto eles não estão conseguindo ver. Será que isso é real? Só vou pôr aqui, ver se de assim dá para ver. Não dá, então eu tenho que encostar, não é verdade? Hã? Assim, tá dando claro? Não dá para ver os números? Só um pouquinho para ver. Eu quero mexer. Dá para ver, João? Não dá. Não dá? Nem de um jeito, nem de outro? Acho que é a luz, não é? Mas tá aí os números, sim. Ó, eu tenho aqui a produção e sempre tem o meu convidado, tá, Sim. pessoal? Para vocês tirarem a dúvida. Eu coloquei aqui do 1 ao 25, que são as pessoas que estão aqui. Você já sabe o seu número, né? Então, bora lá sortear o pé decorado da nossa amiga Paula Dias. E o número sorteado foi o número 18. Parabéns, Rebeca Butieri, merecido, porque ela faz aniversário amanhã. Deu para ver? Não deu para ver? Você quer que eu bote de novo aqui? Agora já saiu, mas foi o número 18, eu vou tirar a print e mandar aqui, tá bom? Foi a Rebeca Butieri, vou tirar você da lista do próximo sorteio agora, que vai ser os R$50, tá bom? Mas valeu, né, Rebeca? Meus parabéns amanhã para você. Já ganhou um presentinho da Paula Dias, tá bom? Um pezinho decorado. Pessoal, ó, a gente quer deixar aqui nossos agradecimentos aí para o João, que esteve aqui, né? Está em passeio na cidade. E quando nós tivemos uma reunião, né? Ele, nossa, foi super gentil com a gente. Ficamos um maior tempo tomando um cafezão, conversando. E não negou um momento de vir aqui. Esteve aqui com a gente no nosso programa hoje. Ele vai voltar novamente com os livros dele, com mais história, que eu estou vendo que as pessoas estão super interessadas nesse assunto. E é um assunto realmente super top. Com certeza estão pedindo aqui, ó, traz o João de volta, traz, e traz a Ana também. Ana, então vamos fazer o seguinte, quando o João vir, você já está convidada para o nosso bate-papo, junto com o João aqui, fechou? É a nossa convidada. A gente pega o seu contato, passa o nosso WhatsApp aí para você, você pega com a gente, vice-versa, para a gente entrar aí, tá? Então, a gente vai trazer ele aí com a Ana. Foi um ótimo programa, muito obrigada. Elisângela falou que foi um ótimo, parabéns, a Rebeca sorteadora. E a Mari também pediu para trazer você de volta. Legal. E a Ana já concordou, falou ok. Vou estar aqui, sim. Um Então, maior prazer. Fechou. Olha, eu vou dar um tempinho aí, um minutinho, para você se despedir dos ouvintes nossos, tá? E eu já te agradeço novamente de coração por esse bate-papo. Pena que o nosso tempo é muito curtinho, né? 1 hora passa super rapidinho. E sorte que a produção é boazinha, que nós estamos passando o horário. Sim. Mas você se despede aí, enquanto eu vou estar entrando no site novamente do sorteador, para vocês ganharem os R$50. É Pix, tá, pessoal? Então, bora lá. Fica quietinho no lugar, hein? Eu quero agradecer o espaço aqui, o convite de estar aqui nesse bate-papo. Gosto de história, é minha paixão, né? Comunico aqui o pessoal que eu estou no canal do YouTube, Professor João Correia, canal Professor João Correia Histórias e Fatos. Estou no Instagram também, Professor João Correia, e pela página Lê Minha Antiga. Convido vocês a conhecer um pouco do meu trabalho lá. E é isso aí. Eu digo o pessoal a estudar a história. Quem conhece o passado, sabe o presente e planeja o futuro. Muito isso é a importância da história. História não é chato. Não tiveram professores bons. Olha, parabéns. Bate uma palminha. Palminhas?